Agora nós vamos para a empresa Latam com a Mariana Fernandes. Vou apresentar a Mariana. Ela é psicóloga pós-graduada em modelos de gestão estratégica de pessoas, com atuação no ambiente corporativo desde 2008, consultora de RS na Latam Airlines, responsável pelos núcleos de tripulação técnica, tripulação comercial e demais cargos executivos, administrativos e operacionais. Com vocês, Mariana Fernandes. Pessoal, prazer, como eu disse, eu sou a Mariana, faço parte da Latam. Antes de começar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. E aí eu quero contar o porquê eu estou agradecendo, né? Não é só porque eu sou uma pessoa educada, não, mas eu tenho 2 motivos bem especiais para realizar esse agradecimento. Eu já comentei com a Kalina. Um motivo é um motivo pessoal, né? Além de uma psicóloga pós-graduada, com a carreira toda voltada para a gestão de pessoas, eu sou mãe de uma mulher, então tenho uma pequena chamada Laura. Participar de um evento que tem como intenção encorajar mulheres, para mim é muito especial. Além disso, eu atuo na Latam, e muito além de empregos, que hoje a gente sabe que não é pouca coisa, não é mesmo? Nós temos marcos de desemprego que são altíssimos, então, mas muito além de empregos, eu tenho a oportunidade de lidar com sonhos. Né? Nós temos como propósito trabalhar, cuidar para que os sonhos cheguem aos seus destinos, e é de forma muito respeitosa, muito carinhosa que nós cuidamos, que nós tratamos com este propósito dentro da Seleção Latam. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Tá? Bom, falando um pouquinho da Latam, muito além dos números, eu gostaria de falar do nosso processo, né? A Kalina falou, Mari, pediu para a gente, falou, pessoal, conte um pouquinho do momento, quais são as perspectivas para o futuro. Eu queria contar que a Latam hoje está em um momento de retomada, nós não estamos em um momento de crescimento, mas é um momento bastante especial. Então, na malha doméstica, nós já voltamos, já atingimos quase que 100% dos números anteriores à pandemia. No internacional, estamos na média de 50%, temos uma projeção para até 2023, que a gente retome toda a malha, né? Chegamos a esse marco de 100%, mas é muito feliz esse número, porque nesse momento de retomada, embora nós não tenhamos, e eu já vou emendar outro assunto aqui, Mari, tem algum processo externo aberto? Hoje não. Para a tripulação, hoje nós não temos, mas nós tivemos a feliz oportunidade, desde julho de 2021, né, de retomar com tripulantes. Então, hoje, nós temos mais de 900 tripulantes, entre comerciais e técnicos, que voltaram para a Latam nesse movimento de retomada, mais de 900. Então, é uma oportunidade incrível. Eu acho que esse momento de retomada é um momento muito feliz. E, ok, vamos passar para a próxima... para o próximo slide. Eu vim aqui falar de tudo que eu sei, de tudo de maneira muito confortável, porque eu quero falar de processo seletivo. Quais são as dicas, o que nós temos de etapas, como funciona, tirar um pouco, né, de todos os mitos que envolvem o processo de seleção na aviação, em especial. Aqui eu vou falar do processo seletivo para pilotos. Tá? Então, a primeira grande pergunta, e Kalina, cadê a Kalina? Desculpa ficar todo momento te mencionando, mas a nossa conversa me trouxe algumas ideias, eu já localizei. A Kalina falou assim, como que funciona? Como que faz para o currículo chegar? Todo mundo acha que é indicação, né? Não, pessoal. Então, a primeira etapa do nosso processo seletivo, assim como as meninas da Embraer trouxeram, é a etapa de inscrição. Todas as oportunidades elas são divulgadas em um site externo. Né? Então, qual é a primeira dica de ouro? Fiquem atentas, eu vou falar aqui no feminino, porque é uma apresentação voltada para mulheres, então peço licença aos rapazes, mas mantenham-se atentas, em especial ao canal do LinkedIn, porque a gente faz a divulgação das oportunidades. E todo o currículo ele chega por lá. A gente não tem nenhum canal de indicação para os processos de tripulação. Tá? Então, o único canal realmente é quando a gente faz uma publicação de vaga. Mari, por que você está falando fique atento? Né? Então, está tudo bem, eu vou olhar lá o LinkedIn, está tudo certo. Nós temos números bastante importantes dentro do nosso processo. Então, assim, deixe o seu currículo, né, dentro das plataformas sempre atualizado. As meninas comentaram, né, da Azul, falaram, olha, estejam preparados. De fato, além de estarem preparadas, deixem o material de vocês
Preparado. Puxa, fiz um curso novo. Vai lá, atualiza o seu currículo na plataforma de emprego. Por quê? Quando a gente faz uma divulgação de vaga, e aí eu vou trazer para vocês um número de 2020, tá? Que foi o último processo externo que nós tivemos. Em 3 dias, nós tivemos 10 mil candidatos para uma posição de tripulação. As oportunidades, elas surgem, é importante que vocês estejam prontos. Meu currículo está todo ok? Está 100% atualizado? Já faz a candidatura. Não deixem de avisar um colega, né? Então, estamos em um grupo aqui. Olha, surgiu uma oportunidade, vi no LinkedIn que tem vaga em aberto. Já corre, já se inscreve com o seu currículo devidamente atualizado. Esse é o passo 1. Tá? Assim como as meninas trouxeram, a primeira etapa é uma etapa de filtro através de inteligência artificial. Por isso eu digo, deixe o material de vocês sempre atualizado, porque se de repente você tiver um curso importante, algo que se destaque, se não tiver no seu portfólio, no seu currículo, ele vai passar direto no nosso filtro. Tá? E aí eu queria falar um pouquinho dos requisitos. Os requisitos, eles são sempre divulgados nas vagas, né? Então, o que eu estou trazendo aqui não é nenhuma novidade. Embora não seja uma novidade, tem gente tirando foto, embora não seja uma novidade, é algo que pode mudar. Então, fiquem sempre... Aqui não é um compromisso, eu estou contando de alguns dos requisitos para o nosso processo. E aqui eu vou contar de uma dica de ouro, né? Já vou aproveitar a oportunidade. Então, assim, Mari, horas de voo. Eu não vou mencionar aqui, porque depende realmente de cada um dos processos. Mas se eu tiver a oportunidade de dar uma dica para vocês, é assim, de repente, poxa, eu não tenho tantas horas. Busque uma oportunidade que não seja inicialmente como piloto, por exemplo, né, uma outra porta de entrada. Nós temos diversas oportunidades na área de atendimento, em áreas de suporte, áreas administrativas. Por que eu estou contando isso, pessoal? Porque sempre, antes de abrir um processo externo, nós olhamos para o potencial interno. E eu já tive um encontro bastante emocionante com o potencial interno. E aí, aqui a gente tem algumas flexibilizações, né? Então, dentro do processo interno, de repente, o número de voos ele é um pouquinho menor do que o processo externo. Tem algumas coisas que a gente consegue ajustar. E aí eu estou contando para vocês desse encontro bastante emocionante. Nós tivemos uma turma de copilotos migrando agora em março. Por coincidência, a gente já abriu um processo interno. Temos alguns colaboradores que migraram em março, agora dia 1º, e eu encontrei um deles aqui, foi bastante emocionante. Para mim, tá bom? Bom, depois disso, né, dados os requisitos, como que funciona, Mário? O que a gente tem de etapas no processo? Nós temos uma etapa de avaliação de conhecimentos gerais, né, conhecimentos voltados para a área de aviação. Então, como o colega da Azul mencionou, então, vai desde regulamentação, meteorologia, enfim, cai em várias matérias, mas são conhecimentos técnicos voltados para a atuação do piloto. Tá? Essa prova, pessoal, é uma prova toda em inglês. Então, a gente já começa aqui falando do ICAO, mas isso foi mencionado também por outros colegas, o idioma é algo bastante importante. Então, é algo que vocês precisam olhar, cuidar desde o início, né? Não só do processo seletivo, mas desde toda a construção de carreira de vocês. Tá bom? Temos uma etapa de entrevista, a gente chama de RH e operações, porque é uma etapa que acontece em conjunto. Tá? Nós temos, dentro dessa fase de entrevista, aqui também, né, agora, nesse momento de pandemia, nós adaptamos o nosso processo, ele está todo online. Obviamente, na etapa de simulador, a gente não tem como fazer dessa forma, mas temos o processo online até a etapa de simulador. Então, aqui a gente participa, entrevista RH e operações. RH entra para conhecer o histórico profissional de vocês. Tá? E aí eu espero encontrá-los, porque eu faço parte ativamente, né, desse processo, então eu espero encontrá-los nessas entrevistas. E a área de operações entra sempre com um avaliador técnico para fazer um levantamento, né, entender, avaliar de fato os conhecimentos técnicos de vocês. E aí, assim como o meu colega Heitor, né? O Heitor disse, a gente sempre traz o fator humano, a gente tenta tranquilizá-los. É fácil, né, Mari, falar tranquilizá-los, é o meu sonho, né? Só uma vaga de emprego. Eu estou bastante nervosa também, assim como eles trouxeram aqui, mas a gente tenta tranquilizá-los, a gente tenta aproximá-los do processo, falar, olha, está tudo bem, fica calmo, a gente torce por vocês, tanto quanto vocês.
né? Claro que cada um com a sua história. Eu tive o prazer também de encontrar aqui candidatos que participaram de processos meus e candidatos que me chamam, olha, Mari, porque é assim que eu sou chamada nos processos, eu não sou a Mariana, eu sou a Mari da seleção. E a gente tenta se aproximar, a gente conhece histórias, vocês não têm a menor ideia do quanto vocês nos emocionam em processos seletivos. Tem hora que a gente segura o choro, tem hora que a gente sai e fala, meu Deus. Então, assim, de fato, se vocês puderem trazer, né, essa tranquilidade, e é muito do que as meninas também falaram, é contar sobre você, é contar a sua história. Tem alguém melhor para falar sobre você do que você? Os seus conhecimentos. Poxa, vocês se preparam há tantos anos, vocês estudam tanto. Então, tenham consciência disso, né, que, do outro lado, tem o ser humano também, e a gente fala disso de ser humano porque eu vou contar um pouquinho do fator humano dentro do processo, mas, realmente, a nossa intenção é sempre facilitar esse momento de entrevista para vocês. E, depois disso, a gente tem uma parte que é feita por uma consultoria externa para avaliação comportamental e cognitiva. Aqui, a gente traz uma consultoria externa para a gente diminuir, na verdade, tirar, né, o fator de compliance, então, conflitos de interesse, qualquer tipo de envolvimento, porque são testes, são psicólogos realmente direcionados para essa avaliação. E aí, por que eu coloquei aquele ícone na apresentação? Porque aqui está a tal da dica de ouro, né? Mari, como eu posso me preparar? Pessoal, até aqui eu falei de requisitos técnicos, que eu diria que são requisitos objetivos para a posição, né? É aquilo que vocês já sabem que é esperado para um piloto. Mas e aí, aquela parte comportamental, cognitiva, entrevista com psicólogo? E eu sempre brinco com os meus candidatos, e eu tenho muita tranquilidade, porque eu tenho testemunhas aqui. Eu sempre brinco e falo assim, olha, vocês já estão falando com uma psicóloga, não precisa ficar com receio naquela etapa, porque vocês estão falando com psicólogos desde o início do processo. Então, está tudo bem, né? Cheguem naquela etapa com maior tranquilidade. E, se eu puder dar uma dica importante, que eu acho que faz a maior diferença, busquem o autoconhecimento, né? Então, naquela etapa, a gente avalia questões comportamentais, as tais das competências, né? As soft skills, competências comportamentais, e é um momento de autoconhecimento, é para você contar de você, é para você trazer o seu repertório. Então, quando eu digo busquem autoconhecimento, porque, se você já sabe quem você é, quais são suas fortalezas, de que forma você se destaca, quais são os seus potenciais, naquele momento de entrevista, quando indagado sobre isso, você vai ter maior tranquilidade para falar, né? Mari, e as tais competências cognitivas, habilidades, não competências, a gente avalia assim. É uma posição, né, de bastante responsabilidade, com foco em segurança. Então, existem alguns testes. Vou trazer um exemplo para vocês, mas busquem também encerrar. Eu acho que já deu meu tempo, já estou acabando, pessoal. Mas busquem também o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Então, assim, vou trazer um exemplo para vocês. Existem testes que mensuram raciocínio lógico, verbal, atenção concentrada, que no caso eu não tive, porque eu olhei ali o encerrar já passou. Mas busquem realmente o foco nisso, né? E cursinhos online para saber qual é o seu nível, testes para saber qual é o seu nível de atenção, por exemplo, distinta, atenção alternada, porque daí, quando você chega naquela etapa, você já se preparou melhor. Tá? Eu trouxe aquele ícone como destaque porque, de fato, é uma etapa do nosso processo onde a gente percebe que os candidatos eles têm uma insegurança maior, porque eu não estou pedindo requisitos técnicos e objetivos, eu estou pedindo questões comportamentais, e ali a gente percebe uma insegurança maior. Tá? Depois disso, a gente vai para a fase de simulador, né, que é uma fase, uma etapa também presencial, que testa na prática todos os conhecimentos de vocês. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui, mas eu queria falar para vocês de mulheres no comando na Latam. Nós temos como compromisso na Latam, até 2030, aumentar, né, essa distinção em posições de mando, para que seja uma diferença de, no máximo, 60-40. Tá? Em posições de mando como um todo, tá bom? Mas agora, falando muito brevemente sobre a posição de piloto, né? Eu acompanhei o evento da ANAC essa semana, e elas
uma das palestrantes comentou: sejam mulheres que inspiram, estejam próximas a mulheres que te inspiram. Então, se vocês tiverem a oportunidade, estejam cercadas de mulheres inspiradoras, assim como essa tarde se encontra. Se vocês tiverem a oportunidade, inspirem ao menos uma mulher, fortaleçam, encorajam ao menos uma mulher. E eu vou pedir licença só para um último case que eu queria contar aqui. Eu ouvi as meninas falando da Azul. Eles comentam: você fez tão bem quanto um homem. Acreditem no seu potencial. Eu participei de uma entrevista, enquanto avaliadora, né, de seleção, avaliação de RH, com 2 comandantes avaliadores, e nós tínhamos uma candidata mulher. Uma pilota, inclusive, bastante experiente, mas era uma pilota de linha aérea, que vinha para uma oportunidade de cargas. E a gente estava comentando com ela da diferença, é uma área um pouco mais solitária, não tem uma tripulação tão grande. Estávamos falando sobre isso, e ela trouxe essa fala. Ela falou assim: olha, eu pareço uma menininha assim, mas eu não tenho frescura não, viu? Hoje à tarde eu estava na fazenda, em um lugar lá, subindo num trator. Eu pareço um homem. E eu falei: não, isso não é uma questão, isso não tem que ser uma questão. Nós, mulheres, não temos que falar: eu sou tão boa quanto um homem, eu sou tão boa quanto uma mulher, como qualquer mulher pode ser. E é isso, pessoal. Obrigada e desculpa por ter passado.